Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fibrocast, o programa que te aproxima cada vez mais da especialização da fibromialgia sem dores e sem remédios. Eu sou a Regiane Canella E eu sou a Jordana Ribeiro. e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a fibromialgia é uma doença psicossomática? Jordana do céu, que bicho é esse? O que é a doença psicossomática? Vamos então entender primeiro o que é psicossomática, porque tem muitas confusões em relação a esse conceito, né? Quando a gente vai entender e estudar de uma forma superficial a psicossomática, nós vamos entender o quê? Que a psicossomática são doenças com causa emocional. Isso gera algumas confusões, né? Porque quando fala, então isso aqui é coisa da minha cabeça? Então quer dizer então que a doença não existe. E na verdade, quando a gente fala de doença psicossomática, vamos entender a palavra, né? Psicossoma é a união da psique, do emocional com reverberação no corpo. Quando a gente estuda de uma forma integrativa o ser humano, nós já sabemos que não dá para fragmentar o corpo. Estudando lá os conceitos da medicina, a visão da medicina lá atrás em relação ao homem, ao corpo, tem uma fragmentação ali voltado para Descartes, né? Que corpo e mente são duas questões separadas, que corpo é uma coisa, mente é uma outra coisa. Só que a gente vai olhando a evolução, vai ver inclusive com Hipócrates, o pai da medicina, que fala, olha, corpo e mente precisa ser olhado junto, não é a doença, precisa olhar para o doente, né? Hipócrates já falava sobre essa questão. Então, falar de psicossoma é falar da integração de corpo e de mente. Quando a pessoa ela adoece, ela está adoecendo o corpo e a mente. Então, olhando para esse conceito, a gente vai entender que todas as doenças são psicossomáticas. Por quê? Reverbera no corpo questões que aconteceram com a pessoa que ficaram em aberto. Questões não resolvidas, traumas, situações que essa pessoa ela não conseguiu lidar, e pelo fato dela não ter conseguido lidar com o repertório saudável, o corpo encontrou uma forma para manter esse sujeito, para manter esse indivíduo na vida. A doença vem com uma mensagem, a doença vem para que a pessoa seja impedida de morrer ou de surtar. Então, quando a gente fala de doença psicossomática, são doenças que envolve todo o corpo e que envolve toda essa parte da psique também, em que tudo tem uma mensagem, tudo tem um significado. Dentro desse contexto, a gente entende que sim, a fibromialgia ela é psicossomática. E é importante o terapeuta, o profissional da saúde entender todo esse contexto, né? E aqui explicando de uma forma bem breve sobre esse histórico, porque envolve também, por exemplo, o Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, que vai explicar sobre essas questões dos traumas, como que influencia os traumas no sistema límbico, como que afeta, por exemplo, no sistema hormonal os traumas. Tudo isso está relacionado, não dá para a gente fragmentar. Então é necessário que o terapeuta tenha essa visão, porque os pacientes eles chegam com um certo preconceito em relação ao psicossoma. Então eu estou inventando, não existe dor. Não é isso. A dor existe, a dor é real, a dor acontece inclusive com mudanças hormonais dentro do organismo da pessoa, com todas as questões traumáticas que ela vivenciou. Então, o psicossoma vem desse contexto. E é necessário que o terapeuta seja bem afiado, tenha bem essa visão, para que ele não possa perder a oportunidade de desbloquear a dor do paciente com fibromialgia, para que ele não perca a oportunidade de ter resultado. Jordana, e na fibromialgia, o que não é psicossomático? Vamos pensar nesse contexto aqui de que tudo é psicossomática, porque envolve psique, envolve soma, envolve corpo e mente, né? Psique da mente, soma do corpo. Tudo está interligado. Quando eu treino os terapeutas FDR, né, na formação onde eu especializo terapeutas e profissionais da saúde no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios,
eles vão olhar e eles entendem, tem essa visão muito ampla da fibromialgia. Então, não tem como separar o que é psico e o que é soma, porque o corpo e mente, eles estão conversando, e isso é um benefício. Às vezes as pessoas falam que, adoeci, nossa, não é que é bom adoecer, né? É péssimo adoecer, mas que, como eu falei, a doença ela impede de morrer e de surtar, isso significa que se o sujeito ele está adoecendo a soma, se ele está adoecendo o corpo, significa que o corpo ele está conectado com a mente. Quando o corpo não está conectado com a mente, acontece a psicose. Então, doenças psiquiátricas reverberam no sentido em que corpo e mente eles não estão conversando, eles estão fragmentados. Então, o primeiro é sair do preconceito de que a doença é algo ruim, tenebroso, é algo obscuro. É algo obscuro se o profissional ele não consegue lidar e não se especializa no tratamento da fibromialgia. Aí ele vai atuar sem saber o que é o quê, sem entregar resultado. Agora, a fibromialgia está tudo interligado. Cada ponto de dor da fibromialgia tem uma mensagem, tem um significado. Cada sintoma da fibromialgia tem um significado. Então, não tem como falar o que não é da psicossomática, porque está interligado. Quando o paciente ele chega no consultório e vai descrevendo para o terapeuta, para o profissional ali, eu tenho dor, eu tenho fibromialgia há X anos e eu tenho dor na minha nuca, na cervical, eu tenho dor na lombar, eu tenho dor no joelho, vai descrevendo as dores. O terapeuta que é especialista no tratamento da fibromialgia, ele já vai identificar o que é e o que não é da fibromialgia. Ele já vai identificar só do paciente tá trazendo os pontos de dores dele, o terapeuta ele já vai ter uma noção gigantesca da história de vida desse paciente, sem ao menos ele ter falado da história de vida dele. Então é muito importante que tenha essa clareza e sem essa necessidade de separar o que é e o que não é da psicossoma. Precisa ter a clareza de separar o que é o que não é da fibromialgia, que é inclusive uma coisa que eu ensino, são questões que eu ensino dentro do pilar gnose da formação FDR, para sair dos mitos do que não é da fibromialgia, do que é, porque é uma síndrome complexa. Então, o terapeuta, quando o paciente chega ali, o terapeuta precisa saber o que é e o que não é da fibromialgia, e não o que é e o que não é da psicossomática, entende? Entendo e compreendo. E dentro da própria fibromialgia, né, tem alguma coisa que é mais fácil de identificar a psicossomática? Sim, a gente vai olhar, quando a gente estuda a psicossomática, a gente olha para os sistemas de todo o corpo. Sistema respiratório, circulatório, imunológico. O processo de adoecimento, a gente pode trazer em outras oportunidades aqui, como que o processo de adoecimento acontece? O sujeito, ele tem uma situação em que ele não tem repertório para atuar naquela situação, naquele contexto. A criança geralmente acontece na fase infantil, na juventude, porque quanto mais jovem a pessoa é, menos repertório ela tem para atuar com determinadas questões. Porque ela não tem ali bagagem para ter uma resposta saudável, porque ela está aprendendo no contexto de vida dela. Por isso que a gente olha muito para o contexto do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento do adolescente, mas isso não impede de algo impactante acontecer na fase adulta. Mas o processo de adoecimento acontece geralmente lá no início, né, da vida dessa pessoa. Ficou registrado, registra no sistema límbico. O sistema límbico, ele é o sistema que conversa com o sistema imunológico, com o sistema endócrino, e todas essas informações conversadas, falando de uma forma bem didática aqui, conversando, elas vão mandando informações para os sistemas do nosso organismo. Para quê? Para que ele possa ser reverberado. O trauma guardado, não elaborado, o corpo encontra uma forma de reverberar e de expressar. Não tem como não ser expressado. Se não for elaborado, vai expressar através da doença. Então, a fibromialgia ele afeta o sistema osteomuscular, que é o sistema responsável pelo movimento.
ósseo, da estrutura muscular do movimento. E aí a gente vai olhar como que esse sujeito está se movimentando na vida dele. É uma ambivalência entre flexibilidade e rigidez. De forma geral, da fibromialgia, pacientes com fibromialgia têm uma dificuldade de lidar com o movimento da vida. Como que ele se estrutura na vida? O terapeuta precisa investigar isso. Como que ele se movimenta? Quão rígido esse paciente é? A gente vê também personalidades de pessoas com fibromialgia. Pessoas com fibromialgia têm uma personalidade bem marcante, no sentido que eu até chamo de pessoas, de mulheres maravilhas, né? As pessoas com fibromialgia. Porque é aquela pessoa que abraça tudo, que quer salvar o mundo, mas não olha para ela. Todas as doenças, quando a pessoa ela fragmenta, procura dissociar, fragmentar dela mesma, ela adoece. Por isso que eu falo, doença não é algo ruim quando você sabe atuar e intervir de uma forma assertiva, porque você precisa fazer, você enquanto profissional, precisa fazer o quê? Integrar essa pessoa. E na fibromialgia tem especificidades. De forma geral, para responder a sua pergunta, a especificidade é o quê? É olhar para a flexibilidade e rigidez, as polaridades, a dificuldade que essa pessoa tem de se movimentar na vida, de tomar decisão. O músculo não é um movimento de ir e de vir. Pessoas com fibromialgia têm uma forte tendência de ser pessoas indecisas. Eu quero, mas não vou. Eu posso ou não posso. São pessoas que foram muito privadas na vida. Então ela deseja algo, mas ela está sendo privada. E tem um conflito muscular muito grande nesse sentido. E esse paciente, quando ele escuta, o paciente que tem a fibromialgia, quando ele escuta sobre a psicossomática, por que ele tem tanta resistência, mas tanta resistência no tratamento, que às vezes ele até abandona no meio do caminho? É uma coisa que eu ensino para os terapeutas diamantes, né? Os terapeutas que aplicam o método FDR. Inclusive, eu falo sobre isso no Pilar Manejo Clínico, porque, de fato, pacientes eles têm uma resistência muito grande quando escutam sobre psicossomática. E, assim, é super compreensível, porque a nível profissional, é mais fácil do profissional entender o que eu estou dizendo aqui sobre essa integração, o quanto que está unido corpo e mente, que não dá para separar. A gente atua, nós enquanto profissionais, especialistas no tratamento da fibromialgia, atua a nível emocional e atua a nível físico também. Como assim a nível físico? Paciente com crise de fibromialgia, cortisol está lá em cima. Ansiedade está mexendo muito a nível hormonal desse paciente. Então, tem ferramentas, tem técnicas para que esse paciente possa ser aplicado, ter intervenção, em que a nível hormonal faz totalmente diferença. Então, não tem como dissociar, não tem como a gente fragmentar. Só que o paciente com fibromialgia, ele chega muito vulnerável. Ele chega de uma história de vida muito sofrida inclusive nesse processo, nessa caminhada do tratamento da fibromialgia. Por quê? A fibromialgia é uma doença onde não tem exame laboratorial e não tem nenhum exame de imagem para comprovar que essa pessoa tem fibromialgia. E muitas vezes esses pacientes recebem comentários desnecessários, se deparam com situações de preconceitos mesmo, escutando que é preguiça, explicando que é mãe, explicando que é falta do que fazer, falando que é coisa da cabeça. E esse termo, que é coisa da cabeça, mexe muito. E aí vem psicossoma, vem todo um conceito distorcido de que a psicossomática é coisa da cabeça, é psicológico. E aí cabe ao profissional especialista no tratamento da fibromialgia ter manejo clínico suficiente para conseguir ter jogo de cintura, para conseguir ter uma intervenção cuidadosa com esse paciente, para acolher esse sofrimento do paciente. E não é só acolher o sofrimento da dor física, é acolher o sofrimento da dor emocional que esse paciente chega, com essa bagagem distorcida que ele recebe de outras pessoas.
e não ficar confrontando ele, falando assim, tem emocional envolvido. É, de fato, trazer uma psicoeducação para esse paciente, para ele entender que ele não é só um corpo, que está tudo relacionado, está tudo conectado. Tanto que se acontece algo no corpo, vai reverberar no emocional. Se acontece algo no emocional, vai reverberar no corpo. Então, o paciente ele tem essa resistência porque ele vem com um preconceito sobre o psicossomática e quando ele vai para um profissional, que o profissional não é especialista em fibromialgia, o profissional não consegue acessar o paciente e conseguir explicar para ele do que se trata de fato. Aí gera resistência, ele constrói um muro no tratamento, ele não adere, e aí ele vai gerando cada vez mais angústia e sofrimento, aumentando cada vez mais as dores. Além disso, às vezes ficar no pinga-pinga de profissional, tentando que o profissional em si tire tudo que ele sente. Aí na bagagem, qual que é a dificuldade que o terapeuta tem em entender, compreender sobre a psicossomática? A dificuldade que eu percebo é justamente ele não ir a fundo, ele não se especializar. Porque uma coisa é ele pesquisar de forma fragmentada a psicossomática, e a outra coisa é ele saber aprofundar na psicossomática específico ali com o olhar da fibromialgia, envolvendo a fibromialgia. Então, o profissional que ele não consegue desbloquear a dor do paciente com fibromialgia, que ele não consegue proporcionar esse tratamento sem dores da fibromialgia e sem remédios, é aquele profissional que tem essa dificuldade de entender as especificidades. Foi por isso que surgiu a formação FDR, para que justamente através do método FDR, esse profissional entenda cada nuance. Esse profissional ele precisa entender o que se trata a fibromialgia a nível corporal, porque a fibromialgia ela é uma dor crônica, ela é uma dor crônica nociplástica, existem tipos de dor crônica e a fibromialgia enquadra na dor crônica nociplástica. O que se trata essa dor nociplástica, como que funciona a fibromialgia no corpo mesmo, na fisiologia, e o que está por trás dessa fisiologia? O que está por trás desse processo de adoecimento? O que significa o processo de adoecimento com as dinâmicas de vida desse paciente com fibromialgia? Então, o desafio do terapeuta é justamente aí, do profissional é justamente aí, de não compreender. E que, às vezes, ele até busca, ele até estuda, mas está tudo fragmentado. E aí é necessário essa compilação de conhecimento fisiológico da doença, da dor crônica, da fibromialgia, contextualizado com um raciocínio clínico que envolve também a psicossomática, que envolve também, por exemplo, a psiconeuroimunologia, envolve alguns aspectos que ele precisa de fato ter um raciocínio clínico e que envolve todo o preparo dele enquanto profissional, enquanto pessoa e enquanto manejo clínico também. E aí, Jordana, eu te trago até também uma dúvida muito grande minha, né? Eu, enquanto terapeuta, qual que é a melhor forma para eu atuar no tratamento da fibromialgia, do paciente com fibromialgia, com a psicossomática? Você não vai atuar só com a psicossomática, tá? A psicossomática, ela é uma leitura que contribui para o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Porque a fibromialgia, ela tem uma complexidade. E a psicossomática é um bracinho ali do tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Você precisa ter a leitura da fibromialgia, como eu falei, ter a leitura do raciocínio clínico que envolve a psicossomática, mas envolve também questões que tem toda uma questão imunológica, uma questão endócrina também que envolve essa leitura como o paciente ele está se movimentando na vida, como ele recebe informações que ele interpreta, o organismo dele interpreta como estressoras ou não, como criar esse filtro de proteção. O que vai te ajudar, a psicossomática? Vai te ajudar a ter uma leitura desse corpo. O que tem a ver a fibromialgia com todo esse contexto emocional,
vai te ajudar a fazer a leitura dos pontos de dores, dos sintomas, para que você possa ler a história de vida desse paciente através dos sintomas da fibromialgia. A psicossomática, ela traz isso. A partir disso, você precisa ter manejo clínico e saber como atuar em questões de situações estressoras, crises de fibromialgia, a programação mental que essa pessoa precisa ter, como que você vai lidar com questões de crenças desse paciente com fibromialgia. Você vai precisar abordar também a parte da espiritualidade desse paciente, que não tem a ver com religião. Você vai precisar lidar com a parte energética desse paciente, porque ele tem toda uma questão de hipersensibilidade também, e a forma com que ele lida com o campo energético dele, frequências, né? Porque pacientes com fibromialgia, eles vibram em baixa frequência, que é medo, vergonha e culpa. São as três maiores emoções que pacientes com fibromialgia têm, e que são as três emoções com frequências mais baixas. Então, você precisa saber atuar dessa forma também. Além dessa situação, desse contexto, você precisa saber ler o corpo desse paciente e ler além da psicossomática, fazer a leitura corporal de como que esse paciente, ele senta na sua sala de atendimento ou ele deita na maca, como é o caso, por exemplo, de um fisioterapeuta ou de um massoterapeuta. Então, a leitura corporal diz muito também. Então, existe várias nuances que você precisa saber para tratar um paciente com fibromialgia e proporcionar para ele a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Jordana, tem alguma técnica, alguma dica que possa caminhar junto com esse tratamento da psicossomática na fibromialgia? Que o terapeuta possa utilizar isso? Olha, é toda uma questão de contexto, né? Tem várias técnicas, várias ferramentas, mas dentro da psicossomática, o que eu posso trazer aqui para que você que está nos assistindo, né, para que você também possa conseguir já ir atuando e já ter esse olhar para intervir. Não seria necessariamente uma técnica nesse momento da psicossomática, mas sim um raciocínio clínico que vai te ajudar a intervir já com seu paciente com fibromialgia. Que é o quê? Hoje você está entendendo que a fibromialgia tem um perfil de pacientes. São pacientes, mulheres maravilhas, né? São pacientes rígidos, que têm dificuldade de se movimentar na vida com flexibilidade. Comece a perceber desse paciente quais são os pontos de dores que ele tem. Hoje você está entendendo que cada ponto de dor tem um significado, né? Não dá para mim abordar todos os pontos de dores aqui, mas comece a perceber pontos específicos de dores mais latentes nesse paciente com fibromialgia. Uma dica importante que você pode já aplicar no seu atendimento é o seguinte: quando você pergunta para esse paciente qual o nível de dor dele, onde que dói, onde que ele mais dói, ele tem a tendência de falar assim, ó, tá doendo tudo. É tudo nível 10. E é muito natural isso acontecer porque ele está em estado de sofrimento. Só que ele está em estado de sofrimento que ele está fugindo do corpo dele. E ele tem uma consciência corporal muito baixa. E você, enquanto profissional, trazendo essa leitura da psicossomática, você vai fazer com que ele perceba quais são os principais pontos de dores dele. A gente sabe que a fibromialgia é dor difusa no corpo todo. Porém, como você sabe hoje que cada ponto de dor tem um significado, ou seja, cada significado desses pontos de dores tem uma história por trás. A história, ela não tem níveis iguais de intensidade. A dinâmica de vida tem altos e baixos. Então, você pode ter certeza que paciente com fibromialgia vai chegar com o nível de dor, com as dores difusas, mas que ele sempre vai ter alguns pontos de dores mais latentes. Você pode ter certeza disso. Saindo daqui, você já pode ter certeza que ele vai ter pontos de dores mais latentes do que outros. Ele vai chegar te falando que tá tudo doendo igual e tá tudo a nível 10. Mas tendo essa leitura aqui hoje, você vai pedir para ele se conectar e ele tá agitado.
ele está mal respirando. E aí você vai pedir para que ele possa se conectar com ele, respirar profundamente e se conectar com o seu corpo. Uma ferramenta que eu ensino muito dentro da formação FDR é essa conexão corporal. O paciente precisa ter consciência corporal, precisa ter conexão corporal e cabe você, enquanto profissional, atuante na área da fibromialgia, saber como faz isso. E uma das formas que você tem para fazer é pedir para ele se conectar, respirar, voltar a atenção para ele. O paciente tende a fazer o contrário disso porque ele não suporta a dor. E ele acha que fugir da dor vai resolver algo. Ele acha que não olhar para a dor ele vai ficar sem dor. Só que vai aumentar as dores dele. Então, faça sem medo de ser feliz. Pede para o paciente se conectar. No início pode ser que tenha uma resistência porque ele tem medo da dor. Muitos pacientes com fibromialgia têm medo da dor. Mas é essa conexão que você vai já trazendo ele para essa consciência corporal. E quando você faz essa conexão, ele mesmo vai perceber que tem níveis diferentes de dor no corpo dele naquele momento, em que às vezes o ombro está mais latente, o braço está mais latente, e aí ele vai te descrever qual que está mais latente, qual que é o nível de dor. Ele te descrevendo, você já consegue fazer uma leitura dos 2 ou dos 3 principais pontos de dores dele. Você já fazendo essa leitura para ele, você já vai na raiz desses pontos de dores. Já vai ampliar a consciência dele e já vai dar para ele perceber o quão sentido tem a parte da psicossomática. O quão é verdade a história de vida dele sendo reverberado e sendo contado no corpo dele. Então é uma das coisas que eu sou mais apaixonada, assim, nessa questão das doenças, né? E eu me especializei, e hoje eu especializo terapeutas, é nessa leitura, sabe? É algo muito mágico, muito transformador, você poder ler a vida da pessoa no corpo dela, nos sintomas que ela tem, e a partir dessa leitura, você trazer clareza e ressignificação para a vida dessa pessoa. E quando você faz isso, o paciente com fibromialgia adere ao seu tratamento, o paciente com fibromialgia, ele tem muito mais resultados e muito mais rápido, porque o paciente com fibromialgia não tem tempo para perder. Já perdeu tempo demais na vida dele. Por isso que ele precisa ter um especialista com ele. Por isso que as pessoas, os profissionais da saúde, precisam cada vez mais se especializar no tratamento da fibromialgia. Porque o paciente não tem tempo para perder e o terapeuta também não tem tempo para perder. Tempo é dinheiro, tempo é vida. Então, quanto mais ágil e quanto mais lapidado está esse profissional, mais ele entrega resultado, mais ele se destaca. E esse paciente, mais ele é transformado. Então, você, profissional, comece a trazer essa consciência corporal para esse paciente, pede para ele se conectar e pede para que ele possa te descrever quais são os pontos mais latentes. Quando ele se conecta, ele vai te trazer os pontos mais latentes. Faça a leitura desses pontos mais latentes, traz para ele, para que ele possa perceber e validar o quão sentido tem na vida dele. E vai atuando e trabalhando já nesse ponto, porque já na primeira sessão a dor já desbloqueia. Ele já vai sair da primeira sessão diferente do que entrou e vai ter cada vez mais constância no tratamento. Jordana quebrando barreiras e fazendo leitura de dores. Necessário no tratamento da fibromialgia. Sim, sim, é necessário, até mais porque você acaba diminuindo a distância da pessoa com fibromialgia, você terapeuta, acaba diminuindo essa distância e acaba trazendo mais consciência do que é essa doença para o próprio paciente, né? Exatamente, até porque o paciente, ele tem uma tendência, o paciente com fibromialgia tem a tendência de não querer falar, de não querer se expressar, porque ele tem a tendência de guardar tudo para ele. Então, quando você já sabe a história de vida dele, através do corpo dele, dos pontos de dores dele, e até mesmo da fibromialgia, ele já desmancha o muro que ele constrói. Porque sem ele falar um A, você já está entendendo a vida dele, você já está fazendo conexão com ele, já está estabelecendo rapport, você já está trazendo empatia, e ele fala assim, opa, peraí,
esse profissional aqui me entende, eu estou no lugar certo. E pensa para um profissional ter resultados e ter um paciente que reconhece tudo isso. Isso é maravilhoso. É o famoso eu não te largo nunca mais. E ainda manda mais paciente para você. Sim, sim. É o famoso tratamento boca a boca, né? Olha, para mim tá funcionando, eu quero indicar mais. Isso é legal. Isso que é legal. Jordana, faz um resumo geral para a gente do nosso bate-papo de hoje. O que que é a psicossomática? Por que o paciente cria essa resistência? E por que o terapeuta precisa entender mais sobre o que é psicossomática para levar qualidade de vida para o seu paciente? Então, dentro de tudo que a gente viu hoje, você pôde aprender e entender que a psicossomática, quando se fala de psicossomática, não se trata só de uma questão, uma doença emocional. É uma doença que envolve o psico, a psique, o emocional, e o corpo também engloba e envolve. Não dá para desconectar. Não dá para falar que é uma doença emocional só e ponto. É uma doença que envolve o emocional com o corpo, estão relacionadas, envolve sistema imunológico, sistema endócrino, toda a questão com o corpo reverbera também. E quando a gente pode entender dentro desse contexto, a gente entende que todas as doenças são psicossomáticas porque estão relacionadas, estão envolvidas, estão conectadas também com o emocional e como o corpo reverbera nas situações ambientais e comportamentais também. Dentro desse contexto, você pode entender que corpo e mente eles andam juntos, não dá para que a gente fez um resuminho ali, né, do que aconteceu, toda essa questão do Descartes cortar, fragmentar, Hipócrates vir com olha para a pessoa, olha para o doente, não olha para a doença, para que integre e você faça uma leitura em que o corpo ele é símbolo do que acontece com essa pessoa, do que aconteceu com essa pessoa, em que ficou registrado no sistema límbico, em que reverberou no sistema responsável do movimento de vida que tem a ver com a fibromialgia. Então, quando você entende que seu paciente com fibromialgia chega, ele tem uma questão com movimento de vida, dificuldade em encontrar um equilíbrio entre flexibilidade e rigidez, em que é necessário você fazer essas interpretações, fazer toda uma leitura do corpo desse paciente, pedir para que ele possa se conectar e trabalhar com esse paciente, né, para que ele possa voltar à consciência e à clareza corporal, isso contribui muito para o seu processo de intervenção. É necessário que você inclua essa psicossoma nessa leitura com as suas intervenções com pacientes com fibromialgia, para que você possa entregar resultado. Então, você pode ver assim, algumas particularidades dentro da formação FDR para que o profissional especialista no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios desbloqueie as dores do paciente já na primeira sessão, para que você possa dar constância no resultado da vida sem dores da fibromialgia sem remédios para o seu paciente. E o quanto é necessário essa especialização, o aprofundamento nessa temática e que não é só a psicossomática. A psicossomática vai contribuir para você começar esse raciocínio clínico, mas que engloba todos esses processos, esses contextos, né, da psiconeuroimunologia, toda essa questão da frequência, da programação mental também, em que começa na psicossomática um raciocínio clínico. Então, comece a expandir essa consciência, essa clareza, para que você possa agregar valor para o seu paciente com fibromialgia. E se você ainda não tem um paciente com fibromialgia, você precisa já estar preparado, porque eu tenho certeza que você vai atender pacientes com fibromialgia. A demanda está cada vez maior. Eu quero agradecer muito esse conhecimento que você trouxe hoje aqui para a gente nesse Fibrocast. E quero agradecer você também, terapeuta profissional da saúde, que está aqui, tirou um tempo para escutar essa maravilha sobre psicossomática, sobre tratamento para pacientes, né, da fibromialgia através da psicossomática. E, Jordana,
Fala um pouquinho para a gente, você tem uma lista de espera, né, sobre o método FDR? Sim, atualmente a formação FDR ela abre em determinadas épocas específicas e se não tiver aberta as inscrições, eu tenho uma lista de espera para que profissionais possam aguardar a próxima turma da formação FDR. É uma formação bem específica para que profissionais da saúde, terapeutas e aquelas pessoas que desejam atuar e se especializar no tratamento da fibromialgia, para proporcionar a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios para esses pacientes, possa também se especializar e aprofundar. Então, é uma formação em que eu acompanho de perto esses profissionais da saúde, em que eles podem tirar diretamente dúvidas comigo, eles têm a oportunidade de aprofundar e mergulhar em cada detalhe para sair de fato um verdadeiro diamante do método FDR, para que eles possam atuar e entregar resultados na vida das pessoas com fibromialgia e essas pessoas terem a vida sem dores e sem remédios. Então, se você deseja ser canal de cura e transformação para pessoas com fibromialgia, tem um link aqui abaixo, entre na fila de espera e assim que a gente abre turma, você é notificado, você recebe um e-mail sendo avisado dessa oportunidade. Eu quero agradecer aqui a sua participação, agradecer também a sua companhia aqui. Obrigada, Rê, por esse momento. E que, se fez sentido para você, se você deseja receber cada vez mais conteúdos, já se inscreva aqui no meu canal, já curte, para que a ferramenta também consiga te comunicar que tem conteúdos todos os dias e também a gente possa disseminar essa mensagem, mudar de fato o cenário da fibromialgia. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo. Um beijo grande, tchau, tchau.